Olá, eu sou a Jaqueline, professora de Biologia, e nós vamos iniciar nossa revisão do ano de 2020 estudando os níveis de organização biológica. Vamos começar com o estudo da citologia, que é a área da biologia que estuda as células. Então, a citologia ela estuda a organização, a morfologia, o funcionamento, a composição química e os mecanismos de divisão celular. A célula ela é conceituada como uma unidade estrutural e funcional de todos os seres vivos. E elas têm em seu interior o material genético, né? o famoso DNA, que é responsável pelas características da célula. E a célula ela é capaz de transmitir essa informação genética no momento da divisão celular. Aqui nós vemos um esquema simples, né? Das três partes básicas da célula, né? Que seriam a membrana celular ou membrana plasmática, que envolve, delimita a célula, controlando o que entra e sai da célula. Ela tem uma característica que é a permeabilidade seletiva. Esse material gelatinoso aqui em rosa é o citoplasma, onde ocorrem as reações de metabolismo, e algumas células possuem núcleo, né? Essa estrutura está ausente em algumas células, a gente vai falar mais à frente. Quanto ao número de células, né, nós temos dois tipos de seres vivos. Temos seres que são unicelulares, formados por uma única célula, é o caso das bactérias e dos protozoários, que a gente vê aqui nas imagens, mas também das cianobactérias, das algas unicelulares, né, que são as algas protistas, e de alguns tipos de fungos unicelulares, que são as leveduras. E existem também os seres que são formados por diversas células, são os seres pluri- ou multicelulares. O exemplo dos vegetais, então aqui a gente vê um corte esquemático da cebola, mostrando as células, né, que formam tecido do vegetal, e as três partes básicas constituintes da célula. E existem também as células que são chamadas de células incompletas. Então nós temos as clamídias e as rickésias, que são consideradas como células incompletas porque elas não têm capacidade de autoduplicação sozinhas. Elas dependem de outras células, né? Ou seja, elas são parasitas intracelulares obrigatórios para poder se reproduzir. Aí vocês vão lembrar, mas os vírus também são parasitas intracelulares obrigatórios, então é tudo a mesma coisa. Não, porque essas células incompletas, elas apresentam algumas diferenças com relação aos vírus, né? Então, primeiro, elas têm DNA e RNA conjuntamente. Os vírus, geralmente, eles têm DNA ou RNA em separado. Elas têm uma parte da maquinaria que seria responsável pela síntese e pela reprodução, além de ter uma membrana semipermeável que vai ser responsável pelas trocas com o meio, tá? Então, aqui na observação, eu lembrei que existem sim alguns vírus que têm os dois tipos de material genético, né, de ácido nucleico, que é o DNA e o RNA, de maneira simultânea, mas é muito raro. Para separar nos tipos celulares, o que se leva em consideração é a organização do núcleo. Então, existem células que não têm núcleo, que são as células que a gente chama de procarióticas. Os seres que apresentam células procarióticas são chamados de seres procariontes. Então, nesse tipo de célula, o material genético está disperso no citoplasma. Você não tem uma membrana que envolve esse material genético. É o caso das bactérias, das cianobactérias e das micobactérias. E existem células que são chamadas de células eucarióticas, né? Os seres que possuem células eucarióticas são os seres eucariontes. Nesse caso, o material genético está guardadinho lá no interior do núcleo, já que essa célula possui uma membrana nuclear ou carioteca que envolve esse material genético, separando do restante do conteúdo citoplasmático. Aqui a gente consegue observar também todas as organelas que fazem parte dessa célula. Quem são as células eucarióticas? As células animais e as células vegetais, que a gente vai ver daqui a pouco. Então aqui a gente vê as diversas organelas. Então nós temos o nucleolo, que armazena a carga genética. O 2 é o núcleo,
onde nós temos o material genético na forma de cromossomos ou de cromatina. Temos aqui essas bolinhas, são os ribossomos. Aqui eles estão aderidos à superfície do retículo endoplasmático rugoso. Eles fazem produção de proteínas. Temos vesículas, que podem estar espalhadas pela célula. Temos o retículo endoplasmático rugoso, que também é chamado de ergatoplasma, né? Esse aqui que eu mostrei ainda há pouco, que faz a síntese e transporte de proteínas. Temos o complexo Golgiense, aqui com o número 6, que vai armazenar e vai liberar as proteínas. Microtúbulos, que é o número 7, que são estruturas relacionadas à sustentação. Retículo endoplasmático liso, aqui é o número 8, nesses a gente não observa os ribossomos aderidos à superfície. Essa organela faz produção de lipídios. Temos o número 9 aqui, são as mitocôndrias, que é o centro energético da célula, né? Ela libera energia através do processo de respiração celular. Temos os vacúolos, que está aqui com o número 10, a gente vai ver que é bem diferente do vacúolo vegetal, que geralmente é bem maior, de localização central. Temos o citoplasma, né? Que está aqui em marronzinho. O lisossomo, que é responsável pela digestão de partículas, né? Que é a digestão intracelular. E os centríolos, que estão relacionados à divisão celular. Aqui a outra célula eucariótica, que é a célula vegetal. Ela tem, além da maioria daquelas organelas, a parede celular, que está relacionada à proteção, e os cloroplastos, que são as organelas responsáveis pela fotossíntese, né? Cloroplasto, lembra clorofila, que é o pigmento fotossintetizante. Agora, os seres que são multicelulares, eles têm níveis de organização dos seres vivos, né? Então, desde o nível menor, que é o átomo, até o nível maior, que é a biosfera. Então, são 12 níveis, geralmente. Então, nós temos o menor é o átomo, né? Que é a menor parte constituinte da matéria. Esses átomos, eles podem se juntar para formar as moléculas. Essas moléculas, elas se agrupam para formar compostos que fazem parte das organelas celulares, né? Nós vimos as diversas celulares formando as nossas células, que são as células eucarióticas. Lembrando, somente os vírus são acelulares. Um conjunto de células que tem uma função específica formam um tecido. Aqui nós temos os 4 tipos básicos de tecidos que nós temos nos seres humanos: tecido epitelial, conjuntivo, muscular e nervoso. Os tecidos que em conjunto desempenham uma função vão formar os nossos órgãos. Os órgãos com função específica, né, formam os sistemas do nosso corpo. Nós temos diversos sistemas, né? Sistema respiratório, cardiovascular, digestório, urinário, genital, entre outros. Os órgãos, o conjunto de sistemas formam o nosso organismo. Esse organismo tanto pode ser unicelular quanto multicelular. O conjunto de organismos de mesma espécie vão formar o que a gente chama de população. As populações diferentes que convivem numa área formam o que a gente chama de comunidade. Quando a gente leva em consideração não só os fatores bióticos, né, os fatores vivos, mas a interação deles com os fatores ambientais, né, a água, o ar, o solo, né, que seriam os fatores abióticos, nós estamos falando de essa interação, a gente fala que faz parte do ecossistema. E o conjunto de ecossistemas terrestres formam a biosfera, tá? Vai ter um outro vídeo também com matéria do primeiro bimestre. Então, até breve.